pouquinho sobre a parte de automatização de processo, que é o workflow, no qual seria a possibilidade da sua empresa não apenas ter os benefícios já abordados até o momento de organização, de disponibilidade, de consulta, de autenticação das notas, mas também de poder ter um controle dentro da sua empresa, passando pelos principais setores envolvidos com a nota fiscal, como o recebimento, o financeiro, compras, o fiscal, até mesmo o contábil, né, em relação ao tratamento dessa nota, eventualmente aprovação ou até rejeição dessa nota fiscal. Então, basicamente para isso, você tem aqui uma pastinha lista de atividades, onde cada usuário desses setores vai encontrar todas as notas que estão na alçada de tratamento dele naquele momento. Ou, simplesmente você vem aqui e diz assim, quero buscar todas as notas fiscais de produto que estão somente na minha lista de atividades, né? Então, esse usuário vai tratar com as notas que chegou na alçada dele, compras, recebimento fiscal, etc. Né? Você vê que aqui, clicando sobre uma determinada nota, você vai ter aqui uma situação interessante. Você vai ter aqui todo o descritivo desse documento, incluindo a etapa que o processo se encontra, no caso aqui é o almoxarifado, a etapa atual, né? a data que essa atividade entrou na fila, que outros usuários, além do usuário que está sinalizado aqui, estão envolvidos, se for o caso, naquela etapa, se foi pré-estabelecido um prazo, qual é o prazo para a resolução dessa atividade, nesse exemplo aqui está em branco, né? Enfim, o papel, se ele é apenas um participante, se ele é um participante, ele tem uma incumbência operacional, ou ele poderia ser um monitor, seria um gestor que apenas acompanha o andamento desse trabalho, né? Enfim, são os dados principais aqui na área de trabalho. Aqui também, esse usuário pode estar tirando um relatório na própria tela, né? Verificando o andamento desse fluxo. Nesse exemplo, é um fluxo que está no início, ele entrou diretamente nessa etapa aqui de processando compras, né? E está aguardando a participação. Mas entre as etapas, poderão haver comentários ou que ficarão registrados, nesse caso foi registrado pelo próprio software, mas pode ter comentários sinalizados, então o sistema vai ter essa rastreabilidade desse processo de andamento das notas fiscais dentro da sua empresa. Você pode também estar vendo graficamente o andamento desse fluxo, né, da execução desse fluxo dentro da sua empresa, né? Você vai ter as caixinhas com cores indicando quem fez o que, quando fez. E é a última etapa que se encontra nesse momento. Né? Muito bem. Aqui você tem a possibilidade de sinalizar em amarelo campos para facilitar a visualização. Por exemplo, olha, clicou numa nota, clicou numa segunda nota. Então, esse operador ele bateu o olho diretamente nos dados que ele precisa conferir. No caso aqui foi configurado a razão social, o código SAP, que seria a tentativa de extrair o código do fornecedor de dentro do XML, né? Caso o seu fornecedor esteja informando, a data de emissão, o valor e a condição de pagamento, né? Poderíamos também ter aqui o número do pedido de compra como sendo uma informação obrigatória a ser conferida, né? Então, a ideia é que o sistema auxilie a visualização em lotes de quando é necessário uma conferência dos principais dados, né? Então, a partir daí, por exemplo, o usuário atual, vamos anotar o número dessa nota fiscal aqui. Por exemplo, nessa etapa que ele se encontra aqui, que é processando compras, ele poderia preencher com o botão editar, eventualmente, algum dado que esteja faltante aqui, por exemplo, o número do pedido de compra, se faltasse, ou, enfim, o código SAP, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, né? E vamos salvar esse código aqui, código SAP, o código no RP, né? E a partir daí, ele, depois de visualizar a nota, preencher os dados necessários, se for o caso, ele tem um XML à disposição aqui também, para ele conferir alguma informação que por algum erro de preenchimento, talvez do fornecedor, não foi possível o Docs Prime automatizar, ele preencheria esses campos obrigatórios para a sua empresa, lembrando que esses campos amarelos obrigatórios vai ser para a sua empresa, né? E apertaria a ação. Terminei a minha parte, as informações estão concluídas,
Vamos colocar aqui um comentário, por exemplo, código SAP extraído do XML. Tudo bem? E o workflow vai ser dado andamento, né? Neste exato momento, então, vamos verificar. Veja que a mesma nota fiscal que nós acabamos de processar, o sistema fez o refresh na tela e agora ela entrou numa outra etapa, chamada aguardando confirmação do produto. Se eu analisar graficamente aqui o andamento desse fluxo, você vai ver que ele andou mais etapas. Agora, como tem muito mais participantes configurados nessa parte de produto, então abriu numa quantidade grande de caixinhas aqui, né? Muitos usuários configurados para essa atividade, né? Eu poderia ter também aqui na visão do relatório, né, todo o andamento, e você vai ter aqui a visão do que aconteceu no usuário que executou a ação informações concluídas, o que ele documentou aqui no andamento do processo, e agora todos os usuários aqui que foram envolvidos. Na verdade, é um momento em que pessoas do almoxarifado, do fiscal, do compras estão envolvidas com essa atividade. Poderiam ser pessoas de cada setor, de um setor específico nesse momento. Por exemplo, só do almoxarifado, sem problema algum, né? Você tem a condição de fazer com o seu TI, com o seu suporte local, a configuração dessas etapas do processo, no sentido de indicar quem são os participantes de cada uma dessas etapas, né? Então, esse é o workflow. Você vai ter um andamento, né, um trabalho orientado a processos, para que essas notas sejam conferidas, aprovadas, etc., até o momento em que elas vão chegar, na parte final, seria a parte do pagamento da nota fiscal. Comentamos também aqui, junto ao workflow, que, aliás, antes disso, mencionando que em cada andamento de etapa, as pessoas podem receber e-mails, dependendo do volume de notas fiscais para cada pessoa, cada etapa, cada setor. Às vezes ela não precisa estar o tempo todo focada aqui na interface do DocsPrime. Então, o DocsPrime pode enviar um e-mail e nesse e-mail constando que processo tal, número da nota fiscal tal, está aguardando pela ação do usuário naquela determinada etapa. Finalmente, senhores, mencionando que todos esses dados de processo, as aprovações, conferência, são dados disponíveis a uma eventual integração com o seu ERP. Isso é tratado como uma customização pela DocsPrime, pelo nosso distribuidor, mas plenamente possível, né? Plenamente possível o retorno da informação que o comprovante já se encontra aqui, por exemplo, né? Informando o seu ERP, né? O seu ERP pode consultar diretamente uma nota fiscal, então ele poderia fazer uma determinada chamada, né? Fazer uma determinada chamada em que ele já encontraria, vamos localizar o DUNF aqui, vamos clicar no DUNF aqui. O seu ERP poderia ter um botão junto à tela lá da nota ou do pedido, por exemplo, em que ele consultaria diretamente esta tela que eu estou mostrando aos senhores. Então, dentro do ERP, você apertaria o botão e já consultaria diretamente a nota fiscal ou o XML que está imposta à DocsPrime. Esse é um recurso standard do DocsPrime, não envolve customização do nosso lado, basta que seu ERP faça a chamada a esse mecanismo disponível já. Muito bem, então lembrando que as integrações poderiam também ser no sentido do ERP para o DocsPrime, por exemplo, no sentido de complementar com mais campos de integração a identificação dessa nota, eventualmente necessárias as consultas, né, internas e externas. Seria um outro cenário de integração possível. E lembrando que, a partir do cenário que você já tem as notas fiscais recebidas, vamos falar principalmente em notas fiscais de saída, caso a sua empresa opte não apenas utilizar para as notas de entrada, mas também para as notas de saída integradas no seu ERP, com o intuito de criar um mecanismo otimizado de disponibilidade das notas para os seus clientes, você poderia também estender ao XML Capital um outro produto disponível na DocsPrime, que seria o DocsPrime
o Docs Prime Capture Service, que é uma ferramenta de GED, na qual você poderia ter um scanner ao seu lado, fornecido pelo um dos nossos parceiros ou pela Docs Prime, e digitalizando a assinatura de recebimento da mercadoria. Estaria aqui no corpo do DANF ou estaria no corpo do canhoto. A Docs Prime dispõe de uma solução em que mesmo os canhotos podem ser digitalizados junto aos seus scanners, sendo que somos especializados na linha de scanners da Fujitsu. Nos colocando então à disposição também para um uso avançado da solução que seria a integração do XML Capture com o outro produto que seria o Docs Prime Capture Service. Os documentos ficam armazenados com a mesma estratégia, em banco de dados totalmente integrados, sem redundância. E com isso concluímos a apresentação da solução, lembrando também que existe a possibilidade ainda, falando em customizações, de que o cliente possa usar a função de upload para estar adicionando aos processos de notas, né, arquivos em PDF, arquivos XML, enfim, que sejam customizados, né, no seu negócio, associados àquela nota. Seria um romaneio, um termo de entrega, algum documento associado à qualidade, enfim, conforme for as especificações do seu negócio.